Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Do livro sobre a predestinação dos santos, de Santo Agostinho, Bispo, século V. Jesus Cristo, da linhagem de Davi, segundo a carne. Esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isto acontecesse, como adquiriu a natureza humana que nele existe? Com que precedentes méritos de obras ou de fé? Respondam-me, por favor. Aquele homem, para ser assumido na unidade de pessoa pelo Verbo coeterno com o Pai e ser o Filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes? Que acreditou? Que pediu para chegar a essa indizível excelência? Na verdade, não foi pela ação do Verbo, ao assumi-lo, que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser Filho único de Deus? Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte de graça, donde ela se vai difundir por todos os membros, segundo a medida de cada um. Com efeito, a graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão, é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Assim, pelo mesmo Espírito, renasceu aquele cristão e nasceu este o Cristo. Pelo Espírito, faz-se em nós a remissão dos pecados. Por esse mesmo Espírito que fez com que o Cristo não tivesse pecado algum. Deus teve a presciência de que faria tais coisas. Esta é, portanto, a predestinação dos santos, aquela que refugia ao máximo no Santo dos Santos. Quem poderá negá-la se compreende com justeza as palavras da verdade? Pois foi-nos ensinado que o próprio Senhor da Glória, enquanto homem feito Filho de Deus, foi predestinado. Jesus foi predestinado. Ele que haveria de ser filho de Davi segundo a carne, haveria de ser também, segundo a virtude, Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. É esta a singular assunção do homem pelo Deus Verbo que se realizou de modo inefável, a fim de que o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Filho do homem, a saber, Filho do homem por causa da humanidade assumida e Filho de Deus por causa daquele que a assumia, fosse verdadeiro e propriamente dito o Deus unigênito. Que não acontecesse termos de crer numa quaternidade e não na trindade. A natureza humana foi predestinada a tão imensa, sublime e máxima elevação que não tem por onde mais se elevar. Assim como a própria divindade não encontrou meios de se rebaixar mais por nós do que aceitando a natureza do homem com a fraqueza da carne até a morte da cruz. Assim como foi predestinado o único para ser nossa cabeça, assim também, embora muitos, nós somos predestinados para sermos seus membros. Calem-se aqui os méritos humanos, mortos por Adão, e reine aquela que reina, a graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o único Filho de Deus, um só Senhor. Quem quer que encontre em nossa cabeça méritos anteriores àquela singular geração, busque em nós, seus membros, os méritos precedentes à múltipla regeneração. Responsório. A plenitude dos tempos já chegou. Deus enviou o seu Filho à nossa terra, de uma virgem nascido sob a lei, para salvar os que estavam sob a lei. Pelo amor infinito com que Deus nos amou, enviou-nos o seu Filho, numa carne semelhante à carne do pecado, para salvar os que estavam sob a lei. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça,
nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus.